A você que está aqui comigo, bem-vindo, bem-vinda. Eu peço inspiração divina para que eu possa fazer isso com alma. Hoje, o que eu trago é uma reflexão sobre autoconhecimento. A gente chega no mundo com uma mente muito poderosa, só que sem manual de instrução. E nós vamos atuando na vida de acordo com valores e crenças que nós vamos recebendo das pessoas que são próximas a nós e do nosso meio ambiente. Essas crenças, elas se cristalizam na nossa estrutura psíquica por meio dos erros, acertos, dos traumas e também de experiências autolimitantes, que nos impedem de nos planificarmos e usarmos a capacidade incrível desse cérebro poderoso. O autoconhecimento é um caminho para a essência. É a jornada da vida para relembrarmos quem realmente somos, que nada tem a ver com a maneira com a qual aprendemos a nos identificar quando nos perguntam: quem é você? Em geral, nos ocorrem respostas como: eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, trabalho com isso, moro na rua Y, e etc, e etc, e etc. Você já parou para pensar que às vezes a gente não sabe nem o que responder quando nos perguntam: quem é você? E estas respostas que costumamos dar, como nome, endereço, idade, na verdade elas não respondem quem nós somos, apenas quem estamos. Tudo o que acontece com você e comigo é uma oportunidade para o autoconhecimento, porque sabendo aquilo que nós não gostamos, que nós não queremos, aquilo que nós não preferimos, nos ajuda a entender quais realmente são as coisas que estão mais conectadas com quem nós somos em essência. Não existe tempo, certo ou errado, estar jovem ou velho demais para se autoconhecer. Esse é um processo contínuo que nos auxilia para a nossa evolução, para que nós possamos contribuir para um mundo melhor. E cada um de nós tem um jeito próprio para trilhar esse caminho de autoconhecimento. Algumas pessoas se entendem melhor em movimentos de maior introspecção, ficando sozinhos, analisando o seu próprio íntimo, ficando ali com a sua própria energia. Já outros são nos momentos de extroversão, interação com as outras pessoas, uma dança, uma arte que ela pratica. Mas o importante é que cada um se permita ao progresso, de se descobrir, de se perceber e perceber que todos somos um. O autoconhecimento, ele clarifica o nosso mundo interno, nos dando a possibilidade de agir com mais sabedoria. Eu proponho para você agora um pequeno exercício, para você identificar aí o quanto você se conhece. Se você não puder fazer esse exercício agora, quiser reservar um tempo depois para você fazer, tudo bem. Mas eu quero te propor para que você tente responder para você mesmo e com sinceridade. Como estão as minhas emoções? Quais são meus pensamentos mais frequentes, os mais predominantes? São pensamentos positivos que me elevam a minha energia? Ou são pensamentos que me mantêm desanimado, desacreditado? Quais são os meus maiores desejos, meus sonhos? Quais são meus medos? Eu os tenho alimentado? Quais são as minhas crenças? Por exemplo, eu tenho acreditado que é difícil encontrar pessoas boas no mundo? Perceba que esse exercício feito com atenção, de maneira sincera, ele nos dá uma boa reflexão e um parâmetro para analisarmos como as coisas têm se desmembrado ao nosso redor, porque é exatamente como está o nosso interno que o nosso mundo externo se apresenta diante de nós. O nosso interno também nos dá um sinal de como as pessoas nos enxergam e de como nós enxergamos as pessoas. O autoconhecimento nos ajuda a melhorar a nossa relação com nós mesmos e também com o mundo e nos torna mais potentes. Algumas práticas nos ajudam a desenvolver o autoconhecimento. Por exemplo, meditação, fazer-se perguntas como: por que eu faço isso? Por que eu quero isso? O que eu estou buscando? Fazer autoobservação e observação do mundo, porém sem julgamento. Apenas para perceber pontos fracos e pontos fortes, para você eliminar o que percebe ser prejudicial a você e aos outros e também reforçar o que traz benefícios a você e leva benefício aos outros.
Você já se deu conta que muitas vezes a gente replica algumas ações sem nem saber o motivo e que muitas vezes elas são desnecessárias? Por exemplo, no livro A Cabana, o autor revela que a sua esposa tinha o costume de sempre cortar as extremidades do peru que ela assava para o Natal, todo final de ano. Sempre fazia igual, sempre fazia a mesma coisa. E intrigado, ele perguntou para ela, por que você corta as extremidades do peru? E ela disse, eu não sei, eu só sei que eu vi a minha mãe fazer assim, aprendi assim e eu faço assim também. Mas aí ela ficou curiosa com a pergunta do esposo, ligou para a mãe dela e fez a mesma pergunta. Mamãe, por que a senhora corta as extremidades do peru para assá-lo? E ela disse, porque há muito tempo atrás eu tinha uma forma pequena, apenas uma forma, e ela era bem pequena. E quando eu ia colocar o peru para assar, ele não cabia inteiro na forma. Então eu cortava todas as extremidades para ele simplesmente caber na forma. E aí ela refletiu, é uma coisa que eu não preciso fazer, porque eu tenho diversas formas de diversos tamanhos, eu poderia simplesmente colocar o peru inteiro para assar. E quantas outras coisas, muitas vezes nós estamos replicando sem saber porquê e sem necessidade. Uma outra prática que nos ajuda ao autoconhecimento é a aceitação. No mundo em que muitas vezes as pessoas tendem a mudar a sua essência, geralmente é para ser aceito ou para ser valorizado pelos outros. Aceitar-se traz maior leveza para a sua vida. Aprender a dizer não quando algo está te prejudicando. Não ter medo de mudar de opinião, porque defender algo só para proteger o próprio ego atrapalha a nossa evolução. Fazer autorrevisões. Você pode analisar todos os dias como você se comportou nas mais variadas situações e como você gostaria de ter se comportado. Faça os ajustes necessários para chegar no resultado que você quer. Mas principalmente, assuma a responsabilidade sobre sua vida, ou seja, resmungar e culpar os outros é se colocar no papel de vítima e de coitado. E isto mina completamente o seu poder de ação. Diante de fatos, se pergunte: o que eu não estou enxergando? O que eu ainda não sei, que se eu soubesse agora, tudo estaria melhor? Como pode ser melhor? Converse com pessoas que têm diferentes realidades e experiências de vida e comece a experienciar coisas novas, sem medo, sem preconceito, sem julgamentos e sem tabus te guiando. Isso vai te fazer crescer muito. Exercite escuta ativa. Quantas e quantas vezes as pessoas estão falando conosco e nós estamos ali fingindo que estamos ouvindo. E durante essa escuta ativa, observe os seus pensamentos para que você possa utilizar palavras assertivas ao se expressar com essa pessoa, ao invés de simplesmente jogar palavras ao vento. Questione-se e questione tudo, com frequência, mas com maturidade e com responsabilidade, não apenas para ser do contra. Inclusive, uma premissa aqui é: não acredite em nada do que eu estou te dizendo. Faça você mesmo seus estudos e coloque-os em prática para obter as suas experiências e comprovar o que eu estou dizendo. Tenha um diário ou caderno para escrever seus pensamentos, desejos e planos. Faça programas diferentes sozinho, sozinha. Você vai ter uma experiência diferente de quando está acompanhado. Pratique ajudar ao próximo, ao meio ambiente, aos animais. Isso vai fazer você ter uma percepção interessante de si mesmo. E caso sinta necessidade, busque ajuda. O autoconhecimento vai além. O autoconhecimento, então, é desenvolver-se. A proposta aqui hoje é: vamos em busca de autoconhecimento para evoluir sempre? Por mais lucidez e mais clareza, aos poucos, eu vou trazendo novas informações, propondo o uso de ferramentas que nos ajudem nessa descoberta tão importante e linda de nós mesmos. Obrigada por você estar aqui para mim. O meu interesse aqui é evoluir junto com você.